Muita gente não conhece a história dos batistas, né? Quem são os batistas? E eu queria aproveitar esse post para dizer para você quem somos nós, quem são os batistas. E eu vou precisar voltar um pouquinho na história para você entender, não é, como é que funcionava a igreja cristã nos primórdios. Desde a morte de Jesus, o início do processo da igreja, a ressurreição e o início do processo da igreja, as igrejas cristãs, elas eram independentes, autônomas e estavam espalhadas pelo mundo. Não havia um governo centralizado, não havia uma direção formal. Existiam líderes mais influentes, menos influentes, alguns apóstolos e assim por diante. A morte dos apóstolos foi fazendo com que líderes locais começassem a ser líderes de regiões, às vezes, mas não havia uma organização formal que estruturasse as igrejas. Com a conversão de Constantino, ele convocou o primeiro concílio de Constantinopla. E nesse primeiro concílio de Constantinopla, ele tinha um objetivo, fazer um alinhamento doutrinário das igrejas cristãs no mundo. Então ele trouxe, patrocinou, pagou para que esses líderes viessem das mais variadas localidades e discutissem uma visão, vamos dizer assim, mínima doutrinária que pudesse unir os cristãos. Muito bem. A partir daí, posteriormente a Constantino, o governo romano, então, encampou a igreja e transformou numa instituição que estava conectada ao governo romano. Diante disso, então, começaram a surgir uma série de questões, dificuldades. Alguns dos grupos não quiseram estar conectados entre si e por isso começaram a ser perseguidos como hereges, e isso durou séculos, não é? Ao longo dos séculos, sempre houve grupos que estiveram à margem dessa organização centralizada. E existiam críticas para isso. As críticas eram que algumas dessas posições ao longo dos séculos foram se afastando dos princípios da Bíblia. Outra crítica era que o clero muitas vezes estava muito mais ligado às questões políticas, por estar ligado ao governo romano e depois por se tornar um próprio governo quase que mundial, do que propriamente com as questões religiosas. Esse clero muitas vezes não era piedoso, assim, de gente temente a Deus, mas era de gente que estava interessada nesse poder. E algumas das situações eram de um clero, às vezes, devasso, né, que tinha uma atitude que não condizia com a palavra de Deus. Por isso, então, vários grupos foram surgindo e vários movimentos reformadores surgiram ao longo dos séculos. Em 1517 surge a Reforma Protestante com Lutero. Simultaneamente a Lutero, na Suíça, grupos também de reformadores conseguem ganhar força, não é? Como Zwinglio, Calvino e assim por diante. Nesse contexto, surge um grupo, especialmente na Alemanha, na Suíça e na Holanda, chamado anabatistas. Quem eram os anabatistas? Os anabatistas eram aqueles que batizavam de novo. A palavra anabatista em grego quer dizer batizar de novo, tá? E esse grupo, na verdade, esse nome era um apelido. Então, todo mundo que não aceitava o batismo infantil, que não aceitava que as pessoas fizessem parte da igreja sem ter passado por uma conversão, e por isso eles pediam o batismo só depois que a pessoa tivesse capacidade de professar a sua fé, eram chamados de anabatistas. E eles estavam ali nessas regiões. Muito bem. Em 1606, 1607, um grupo de mais ou menos 40 pessoas, dirigidas por dois homens, Smith e Helwys, eles migram da Inglaterra para a Holanda. E eles fazem isso por causa da perseguição religiosa na Inglaterra.
eles pertenciam à Igreja da Inglaterra, mas não concordaram com algumas doutrinas, algumas visões da Igreja da Inglaterra e por isso foram se refugiar na Holanda, onde havia uma certa liberdade religiosa. E ali eles foram abrigados por um grupo anabatista, dirigido por um homem chamado Simon Menon, que por isso tinha um apelido naquela região de Menonitas, e lá foram tremendamente influenciados pelos anabatistas. Eles voltam para a Inglaterra por volta do ano 1611 e passam a ser conhecidos na Inglaterra como batistas. Na verdade, era o jeito inglês de dizer de gente que batiza de novo. E a partir daí a gente consegue fazer uma sequência histórica do nome Batista em todo o mundo. Alguns desses vão migrar para os Estados Unidos nas primeiras idas, né, para lá dos ingleses, né, nos pioneiros que foram para lá e eram batistas, alguns deles. Depois dali eles se espalham pela Europa, para outros cantos do mundo, Índia, Brasil e assim por diante. Hoje os batistas estão espalhados no mundo todo e são talvez uma das maiores denominações evangélicas tradicionais do mundo. Quais seriam as características básicas dos batistas, tá? Então, o que é que os difere? A primeira é que eles acreditam, nós acreditamos que a igreja precisa ser formada de pessoas convertidas. Parece uma coisa tão normal, né? Mas, na verdade, muitas das igrejas consideram como membros da igreja as crianças que foram batizadas e que ainda não passaram por uma conversão. E por isso eles dizem, olha, tem que ser convertido. O batismo tem que ser por imersão, conforme as tradições que a Bíblia ensina, que representa o sepultamento da velha vida para o ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus. E tem que ser mediante uma pública profissão de fé em Cristo Jesus. Os batistas foram os pioneiros em defender a liberdade de expressão e consciência e influenciaram de uma maneira significativa as emendas da Constituição americana que defendiam a liberdade de expressão e consciência. Também defendem vigorosamente a liberdade religiosa, não só para si, mas para qualquer um que queira adorar a Deus segundo os ditames do seu coração, porque cremos que o homem é competente diante de Deus, tanto para adorá-lo quanto não adorá-lo. Vamos prestar contas. Então deve haver liberdade religiosa. A autonomia da igreja local. Nós entendemos que a igreja local deve ser independente e autônoma e ter a liberdade de fazer sua gestão, de ter os seus líderes e assim por diante. E lutamos pela cooperação dessas igrejas autônomas na visão missionária, no projeto da missão. Então, o que é que nos une enquanto batistas? É a missão, o desejo de estarmos juntos para o avanço do reino de Deus. Naturalmente, para a gente pertencer à Convenção Batista Brasileira, a gente firma um pacto, firma um compromisso de entender que uma determinada linha doutrinária que nós chamamos de confissão de fé ou de declaração doutrinária dos batistas brasileiros é a linha que a maioria dos batistas aqui adotam. Uma outra questão interessante é que a convenção não é a dona das igrejas, ao contrário, as igrejas são donas da convenção. A convenção existe para servir as igrejas e não as igrejas servirem a convenção. Então, por exemplo, as igrejas na assembleia que nós vamos ter decidem quais são os nossos rumos, levantam os recursos e dizem para a organização, faça isso, porque é isso que nós desejamos que seja feita em cooperação. Por isso eu amo ser batista, não é? Pelo fato de poder viver a minha fé com a minha liberdade de consciência e poder desenvolver o reino de Deus em cooperação com outras pessoas.